Oi, meus amores. Vamos fazer aqui a leitura da semana de 11 a 17 de maio. Vou analisar com vocês aqui. Vou analisar não, vamos fazer a leitura, né? Ver o que o universo tem para trazer pra gente, considerando os aspectos geral, trabalho e amor, tá? Eu vou utilizar cartas do Pergunte ao Oráculo, vou utilizar cartas do Shadow Work, que fala da questão de trabalho, e vou utilizar também romance e amor, tá? E, claro, né, Videntes da Luz, que é esse incrível. Então, vamos começar? Vou começar tirando a energia geral com os arcanos maiores, tá? Dessas três áreas. E me digam aí se vocês têm sugestões de temas que vocês gostariam que eu trouxesse também. Como eu já expliquei para vocês, a proposta é trazer o oráculo, né, o tarô, como ferramenta de autoconhecimento. Então eu vou alternar entre leituras que falem de potenciais de futuro, né, ou de aconselhamento, mas também para a gente trabalhar pontos cegos, né, trazendo clareza para os nossos processos aí internos. Então, esse primeiro ponto que eu tô olhando aqui agora é a parte geral. Vamos cortar aqui pra gente ver. Parte geral, vamos lá. Vamos fazer um de um por um. E aí, para a parte geral, eu vou usar o oráculo, Pergunte ao Oráculo, né? Ver qual que é a mensagem que ele tem aqui pra gente. Vou abrir todas de uma vez para não ficar muito grande esse vídeo. Vamos ver o que vai dar aqui. Então, aqui eu tenho toda a parte do geral. Vamos ver então aqui agora o que eu tenho da parte profissional. Oráculo, por favor, tarô, universo, me ajuda a ajudar. O que a gente tem aqui? Para a parte profissional dessa semana. Parte profissional. Mais três cartas de arcanos menores. Aqui. Para a parte de trabalho. Profissional, né? Dinheiro. Enfim, tudo isso está envolvido aqui nessa. E aí eu vou tirar. Meu espaço tá ficando pequeno aqui, né? Para manusear esse tanto de carta que eu quero manusear. E aí eu tenho esse aqui que é só de trabalho. Vamos ver o que ele tem para nos falar também. Eu acho que as leituras com oráculos, elas ficam muito legais, porque elas se complementam bastante. Ok, esse aqui de trabalho. E aí a gente vai tirar agora para a parte de amor, relacionamentos. Vamos ver o que a gente tem aqui. Amor. Com arcanos maiores, vamos ver o que os arcanos menores têm pra... Opa, virando aqui já um 3 de paus, mas eu não perguntei nada ainda, né? Quero perguntar aqui como que vai ser essa semana, embora o 3 de paus fale de planejamento, né? Fale de olhar para o futuro, de planejar ações concretas. Já começamos bem. Vamos fazer aqui com os arcanos menores. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3 para a parte de amor.
e mais romance e amor, né? Que é um oráculo que fala de amor, pra gente ver o que tem aqui pra gente. Gente, me falem de onde vocês estão assistindo esse vídeo. Eu gosto de saber onde eu estou chegando, né, com esses vídeos. Então essa é a parte de relacionamento, vou colocar aqui no cantinho por enquanto. Essa é a parte profissional, vou colocar por aqui também. E a gente começa abrindo geral. E eu vou começar abrindo com o oráculo. Cada vez que apontamos o dedo para alguém, temos 3 apontados para nós mesmos. Não julgues para não seres julgado. Caraca! Já começamos a semana assim, com um tapa na cara, né? Um tapa na cara. Vamos ver o que as cartas têm para dizer aqui pra gente. Aí a gente tem, eita Lele, o Imperador, que é um arcano maior que traz uma energia muito poderosa, de muita força para essa semana, que no seu aspecto positivo ela vem falar, né? No seu aspecto luz ela vem falar de organização, de poder, de manutenção das suas conquistas, de foco, né? De exercício da sua autoridade, mas no lado sombra ela traz essa falta de sensibilidade, né? Porque o Imperador, ele é muito racional, ele é estratégico, a busca dele é conquista de territórios, né? Aumentar o seu poder sempre. Então, muitas vezes, nesse processo, o que se ativa como lado sombra é a insensibilidade em relação às pessoas, aos processos que as pessoas estão passando, estão vivendo, em especial as pessoas do seu convívio. Então, quando a gente traz como conselho do oráculo, né, para a parte geral, já começando com isso, de cada vez que a gente aponta o dedo para alguém, que a gente tem 3 apontando para a gente, o que me vem muito claramente é que nessa carta, com essa energia, né, do Imperador, é preciso ter bastante cuidado para não ativar o lado sombra e trazer aí justamente a questão da insensibilidade, a questão talvez da falta de empatia, de não se colocar no lugar das pessoas, de se julgar melhor do que as pessoas, né? Que o Imperador, ele pode ter essa tendência, né? Uma pessoa vivendo o arquétipo do Imperador, ela pode ter essa tendência de não ter a sensibilidade de se colocar no lugar do outro, de se enxergar melhor do que outras pessoas, mais capaz, enfim, seja lá o que for, e de verdade no aspecto positivo, ele vai ter muito disso, de força, de poder, de garra, né, de capacidade realmente de criar, de construir, de criar. Agora, no lado sombra, vem a intolerância, vem a impaciência, vem o julgar de outras pessoas. Mas vamos ver o que mais que a gente tem pra cá. Uau, que incrível! A gente tem 10 de ouros, a gente tem o Cavaleiro de Copas e a gente tem o 5 de Pentáculos, né? 10 de ouros, 5 de Pentáculos. Então, tem aqui o 10 de Pentáculos, que é o 10 de ouros, né? Que é uma carta que traz uma energia de celebração. Se a gente for olhar para cá, né? A gente tem o símbolo aqui da árvore da vida, né? Uma família celebrando. E é uma carta que, no seu aspecto positivo, ela vem trazendo a ideia de completude, ela vem trazendo a ideia de sonho realizado e um sonho material realizado, porque as cartas do naipe de ouros falam de matéria, né? Falam de corpo, falam de abundância, falam de tudo. Então, nesse contexto aqui que a gente está olhando, o que eu vejo que a gente precisa trazer de verdade é esse foco que o Imperador traz, com essa força que o Imperador traz, para que a gente seja capaz de caminhar em direção à realização dos nossos objetivos aqui, dos nossos sonhos, né, de uma maneira estruturada, de uma maneira estratégica, para que de fato eu seja capaz de viver esse 10 de ouros aqui, né? E esse 10 de ouros, ele também está me falando de que todos nós somos capazes de viver essa realização plena, né, essa construção desse potencial que a gente tem na nossa mente, né, dessa família ou desse negócio estruturado, enfim, seja lá o que for.
Mas para isso a gente precisa ter a coragem de encarar os nossos medos, encarar as nossas falhas, né? Encarar as nossas ilusões e de fato viver aquilo que a gente precisa viver, e mais do que nada fazer o que a gente precisa de fazer, porque a gente está falando de cartas de naipes de ouros, de ação concreta, que acaba sendo potencializada inclusive pela carta do imperador, né? Mas não esquecendo do amor, não esquecendo do emocional, né? A gente é guiado pelas emoções. Então, a partir do momento que as nossas emoções deixam de funcionar como guia para funcionar como âncora, então a gente tem um problema. Como assim que vai funcionar como âncora? Quando eu deixo de agir com base no que eu sinto, com base nas minhas emoções. Então, por exemplo, eu deixo de agir porque eu tenho medo de me ferir, medo de não dar certo, medo de não funcionar, né? Quando eu deixo de trazer, de fato, o sentimento para dentro das minhas relações, deixo de trazer no sentido de cuidar das minhas relações, né? Como é que eu vou viver esse 10 de ouros, essa plenitude aqui, se eu não estou cuidando de aspectos importantes na minha vida que estão relacionados a esse demonstrar, né? Demonstrar o sentimento, demonstrar o amor, trazer esse componente do amor para as nossas relações. E aí vem o 5 de ouros, que é uma carta que me vem aqui como cuidado, para não olhar para tudo isso que a gente está buscando construir, está vivendo, com um olhar de escassez, com um olhar de falta, né? O 5 de ouros, ele vem falando no tarot tradicional, né? Ele mostra uma figura de pessoas que estão pedindo, né? E tem algumas pessoas, ou uma pessoa que ajuda, né? Mas é uma carta de carência, é uma carta de escassez, é uma carta de falta, é uma carta que traz a ideia do tono frio, né? Então, assim, quando eu penso que cada momento em que eu aponto o dedo para alguém, né? Eu tô julgando essa pessoa sem considerar os meus defeitos, sem considerar as minhas situações, sem considerar aquilo que eu tenho também de problema, né, de falhas e tudo, eu tô criando de alguma maneira espaço para poder viver isso aqui. Ao invés de viver meu 10 de ouros, eu tô criando espaço para poder viver essa escassez de sentimentos, escassez de dinheiro, escassez de abundância, né? Escassez de boas relações, escassez de bons resultados, né? Porque na vida tudo que a gente faz de verdade está relacionado com as relações que a gente tem, né? O que a gente de verdade tem na nossa vida, além da nossa saúde, são as relações, né? São as parcerias, né? São as companhias que a gente tem na nossa vida. É isso que faz com que a gente viva esse 10 de ouros, que é a completude, né? E é isso que move as conquistas do imperador. Então, essas são as energias para semana no aspecto geral, tá? Vamos dar uma olhada agora no que a gente tem para o aspecto profissional. Vou fazer do jeito que eu fiz, eu vou começar com a carta dos oráculos do trabalho, com o oráculo do trabalho. Procure a verdade dentro e fora. Projeção. Eita, pera lá, deixa eu ver se é isso mesmo, gente, que eu... Ai, ai. É isso mesmo. A gente tá trazendo aqui projeção, né? Que é o nome da carta. Olha só. Não sei se vocês conseguem ver, mas ela tem aqui no fundo algo que tá falando sobre acusação, blame, né? Deflection. Ou seja, é essa ideia de a gente tomar cuidado com as projeções. E é muito interessante que essa carta surja nesse momento, né, que a gente está falando de trabalho, né? Porque muitas vezes as situações que a gente está vivendo tem a ver com as projeções que a gente cria. Não necessariamente são as situações que estão acontecendo, né? Mas tem muito mais a ver com as projeções que a gente cria, né? E olha só que interessante, né? Quando a gente fala de busque a verdade antes, né, de apontar o dedo,
Ai, gente, é um negócio muito louco. Deixa eu tirar o óculos, porque chega um momento que ele começa a me atrapalhar. O óculos é só pra perto. Aqui, nossa, gente, as cartas conversam entre si e o universo é muito incrível. Gratidão, universo. Olha só o que eu tenho aqui. Cada vez que apontamos o dedo para alguém, temos 3 apontando para nós mesmos. Não julgue para não ser julgado. E essa carta que fala sobre projeção, ela traz a frase Seek the truth within before pointing fingers. Então, busque a verdade interior antes de apontar o dedo. Eita carambola! Precisava disso? Me conta aí se precisava. Não precisava. Ou seja, tá tudo conversando. Me parece, então, e converse muito com as cartas do aspecto geral, principalmente tendo começado com o Imperador, né? Me parece que essa semana vai ter uma energia muito voltada para essas questões profissionais, e o 10 de ouros fala sobre isso, né? E com esse cuidado que a gente precisa ter em relação às projeções que a gente está criando, especial em relação às outras pessoas. Aí eu tenho o louco como carta, como arcano maior, regente da área de trabalho dessa semana. Eu tenho as de espadas. Eu tenho, eita, 2 de espadas. E eu tenho cavaleiro de paus. Muito, muito, muito interessante. Quando eu inicio, né, a energia da semana com a carta do louco, né, com o arcano maior do louco, a primeira coisa que me vem à mente, né, e que me traz essa carta é você se lançar realmente numa nova jornada profissional. E aí, quando eu digo se lançar numa nova jornada profissional, não é se lançar buscando um novo emprego, não, mas talvez numa nova forma de atuar. Porque o louco, ele pode ser muitas vezes irresponsável, ele pode se lançar sem medir as consequências, mas ele também tem no aspecto luz, né? Esse que não tem, essa ideia daquele que não tem medo de se lançar, né? Daquele que se joga mesmo porque quer fazer acontecer, quer viver, ainda que ele não saiba muito bem como vai fazer as coisas acontecerem. Então é aquele que caminha para que o caminho se mostre durante o caminhar. Então, a partir do momento que a gente está trabalhando com essas cartas que falam de projeção, né, de buscar a sua verdade interior antes de apontar o dedo para os outros, o louco me vem trazendo a leveza. Ou seja, não seja tão intenso, não seja tão pesado, não seja tão julgador, né? Viva esse novo momento, essa construção desse novo a partir da leveza. E principalmente com verdade, porque o As de Espadas fala de inícios, mas ele fala de inícios com verdades, ele fala de inícios com clareza, é sempre um impulso criador, é sempre um impulso de novos começos, né? Mas no caso do naipe de espadas, que é um naipe da mente, né, ele vai sempre falar de clareza, vai falar de verdade, vai falar de racionalidade. Então é você olhar para si mesma, né, e pensar em tudo isso que você está trazendo, né, e olha qual que é a frase que vem aqui, né, gente? Buscar a verdade interior, ou seja, é você olhar para o que você está vivendo agora e olhar para si mesmo, para as projeções que você está criando e traçar um novo começo com base na verdade. E aí a gente vem com 2 de espadas, que nesse tarô, né, que é o tarô Videntes da Luz, ele é muito interessante, ele mostra uma menina que tá com os olhos vendados, né, e tem uns corvos aqui em cima e tal. E é uma carta muito representativa, porque mostra que essa pessoa está debatendo, essa mulher está debatendo contra si mesma, né? Ela está debatendo com os olhos vendados, quando ela pode tirar os olhos vendados, tirar a venda dos olhos, para ela poder enxergar as coisas como as coisas verdadeiramente são, né? E cuidar de si mesma, cuidar da sua energia, cuidar do seu ambiente profissional, cuidar daquilo que ela realmente quer viver e acredita,
tirando essas vendas dos olhos, tirando essas projeções que ela mesma cria, né, em relação a ela, em relação às pessoas que ela está vivendo. Então, o 2 de espadas, ele traz essa dúvida, né, ele traz até mesmo medo de agir, muitas vezes pode ser uma carta que traz a ideia de autossabotagem também, né, mas isso muito relacionado ao fato de que você pode, a qualquer momento que você tome a decisão, se livrar disso, né, você tem o poder para isso. Você tem toda a condição de fazer isso acontecer, se livrar dessas projeções. E o As de Espadas que vem antes, ele vem exatamente falando sobre isso, né? De buscar essa clareza, de buscar essa verdade. É engraçado, né? Como essa carta vem trazendo um caracol, né? Não sei se é um caracol exatamente, me parece que sim. Ou é uma escada. Mas lembra um caracol também, né? Lembra não é labirinto, gente? Como é que chama? Esse negócio que dá volta assim. Se vocês lembrarem aí, vocês coloquem. Que também remete ao infinito, que também remete a essa ideia de você caminhar dentro de si mesma, né, buscando a clareza, né, buscando essa iluminação, né, para você ter a clareza que você busca. E aí a gente vem, né, depois de passar por tudo isso, né, de trazer essa clareza, de lidar com a autossabotagem e tal, a gente vem para o Cavaleiro de Paus, que é um dos cavaleiros mais ágeis do tarô, né? Essa energia é uma energia de movimento, né? É uma energia de iniciativa, de fazer acontecer, né? Impulsionado pela vontade, pelo desejo, pelo ímpeto, né? Que o fogo traz pra gente. Então, assim, isso vai acontecer? Vai acontecer. Se você tiver feito a tarefinha de casa, que é o quê? Se livrar das projeções, né? Olhar para si mesma com clareza, não julgar nem aos outros e nem a si mesma, né? Para que você possa de verdade trazer essa clareza, trazer esses novos, e de fato criar esse novo momento, né? Esse novo começo, com base em ações que reflitam a verdade de quem você é e daquilo que você acredita. Gente, achei incrível essa leitura, incrível, incrível mesmo. Não sei o que vocês estão achando, mas para mim tá muito incrível. Agora vamos ver o que a gente tem aqui para a parte de amor, tá? Vamos fazer aqui do mesmo jeito que a gente fez os outros. Então a gente tem, ai que lindo, nutrição. Cuida das tuas relações como se fossem flores e elas florescerão. Tá em espanhol, tá, gente? Ai que lindo, pra gente já começar isso. Se a gente pensar que na energia geral a gente falou para tomar cuidado, para não julgar, para não ser julgado, né? Cuidar das suas relações, né? Nutrir as suas relações para que elas floresçam, também tem a ver com isso de não julgar para não ser julgado, né? Aí a gente tem como arcano. Que coisa, gente! Pera lá, deixa eu ver se eu fiz ao contrário. Fiz ao contrário. Então é assim. A gente começa com o Hierofante, que é um arcano maior, tá? O Hierofante traz uma energia, o Hierofante é o Papa, né, no tarot tradicional, traz uma energia de espiritualidade, cuidando desse seu caminho, cuidando dos seus relacionamentos, né, cuidando daquilo que você está vivendo. Também traz uma ideia de rigidez nas crenças, né? Traz uma ideia de rigidez, muitas vezes de comportamento, né? De aquilo que eu acredito é aquilo que tem que ser e pronto, acabou, né? Mas ao mesmo tempo traz também a ideia de proteção, traz a ideia de que você se conectando com a sua espiritualidade, você pode ter orientação para o seu caminho dentro das suas relações afetivas, né? Em especial no campo do amor. E para quem está aí, né, vivendo uma relação que ainda não se consolidou, ela também fala de relações com potencial para se consolidar, para se tornarem relações relações formais, né, pensando no que a sociedade considera como relações formais estáveis, né, pensando no casamento, pensando em coisas dessa maneira. Mas principalmente o aspecto da espiritualidade acompanhando esse processo, né, de você ter a condição de se conectar com a espiritualidade para viver isso. Aí eu tenho 5 de copas, tenho 9 de paus e tenho 3 de copas. Ai, adorei.
O 5 de copas, ele vem trazendo uma ideia de frustração, né? No tarot tradicional, ele é considerado a carta de quem está chorando pelo leite derramado. Então, eu não sei efetivamente o que aconteceu ou pode acontecer nessa semana, né? Porque se acontecer, você vai estar lidando com os efeitos disso, que é exatamente uma das características dessa carta, que é o chorar sobre o leite derramado, né? Ou pode estar falando também de algo que pode acontecer nessa semana, que vai trazer para você esse desconforto, né, dos 5 de copas, que é essa ideia de você se sentir frustrada em relação àquilo que você está vivendo, né, ou frustrada por ter tido algum desentendimento, né, ou por não conseguir se entender consigo mesma dentro dessa perspectiva de relacionamento que você está buscando ou que você está vivendo. Então, nessa linha, né, de frustração, de tristeza, né, um pouco de apatia por estar chorando aí esse leite derramado, né, ou você ou a pessoa com a qual você convive, né, com a qual você se relaciona, a gente vem em seguida com a carta do 9 de paus, que é uma carta que é muito interessante nesse momento aqui, porque ela vem trazendo a resiliência. Claro, é uma carta de resistência, sim, né, eu resisto, eu sustento as minhas opiniões, eu sustento aquilo que eu acredito que é verdadeiro, conversa muito com a carta do Papa nesse contexto aqui, né, na carta do Hierofante, mas ela traz principalmente, né, no meu sentir, traz principalmente a ideia de resistência, daquela pessoa que mesmo ferida, mesmo apática, mesmo cansada, ela não desistiu. E seja você não desistindo de um relacionamento porque você acredita nisso e vê indícios de que isso funciona, ou de você não desistir de si mesma, né, estando sozinha ou estando acompanhada, né, não desistir de si mesma e entender que você mesma, né, com o que você acredita, com seu amor próprio, são peças essenciais, são elementos essenciais para viver uma relação de amor, uma relação de cuidado, uma relação verdadeira, né? Como também de não desistir de viver o amor, seja viver o amor em qualquer tipo de relação. A gente pode estar falando de uma relação afetiva, de uma relação entre pais e filhos, de uma relação entre amigos, né? Porque o amor é um motor, né? É a força propulsora da humanidade. E aí a gente vem para o 3 de copas. Estou gostando muito disso aqui, porque no aspecto geral a gente tem finalizado essas leituras, né, aqui desses ambientes todos, com cartas, na maioria delas, positivas. Então eu venho para a parte da celebração, né, e essa celebração aqui, essa carta em especial, ela mostra 3 pessoas aqui celebrando, né, olhando para as estrelas, ou seja, mostrando o aspecto curativo. Desculpa, gente. Não toma água, é isso que acontece. O aspecto curativo, né, que os relacionamentos trazem pra gente, o potencial curativo, né, que os relacionamentos trazem pra gente, né. Eu sempre escutei de um mestre espiritual que eu tenho um verdadeiro carinho, né, pelos ensinamentos dele, no sentido de que os relacionamentos são a universidade da vida, e realmente os relacionamentos, seja de que natureza for, são a universidade da vida, e eles têm um potencial curativo muito grande. Então, quando a gente olha para essa carta, a gente vê o potencial curativo dos relacionamentos seguidos da celebração, né? A celebração em que sentido? A celebração que pode vir depois de um momento curativo mesmo, já que a gente está saindo de um 5 de copas, passando por um 9 de paus, né? Como também no sentido de que o próprio fato de viver em comunidade, né? Viver feliz em família, feliz nos relacionamentos e tal, tem essa característica de trazer pra gente completude, alegria, satisfação emocional, né? Então é buscar viver isso nessa semana e entender que todo o processo que a gente vivencia, seja ele de dificuldade, de frustração, de apatia, né? Que a partir do momento que a gente sabe aquilo que a gente quer, que a gente busca viver isso de acordo com a nossa verdade mais íntima, que é se guiar pelo amor, né? Trazendo essa resistência
de não desistir daquilo que a gente realmente acredita, né? Mesmo que as coisas pareçam difíceis, tem o potencial de levar a gente a viver esse 3 de copas, que é a energia da celebração, que é a energia do amor e da felicidade compartilhada, né? Que é a energia da cura, né? Concretizada. Então, eu acho que tá muito incrível essa semana. Muito, muito, muito incrível. Espero que você tenha gostado dessa leitura, né? Me diga aí se você gostou. Se você gostou, eu vou trazer toda semana pra gente uma leitura similar a essa, né? Analisando aí os aspectos, todos esses aspectos. Se você quer fazer uma consulta particular, né, comigo, ou quer fazer algum processo terapêutico, algum processo de coaching, é só me mandar mensagem. Aqui na descrição tem os contatos, né, tem tudo que você precisa. E me diga aí se você gostou, deixa seu curtir, que isso é muito importante para que essa mensagem chegue a mais pessoas, né? Compartilhe comigo se fez sentido para você, porque isso é muito importante para mim também. E eu espero vocês na nossa próxima leitura. Beijinhos, tchau, tchau. Ah, pera lá. No TikTok eu tenho postado diariamente vídeos com a energia do dia. Me sigam lá, é o mesmo nome, Sagrada Intuição. Beijinhos.